Então, na mecânica respiratória, a gente tem um desequilíbrio de forças da parede torácica e dos pulmões que permite a entrada e a saída de ar. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho quem são essas forças. Então, a primeira força é a pressão atmosférica, que tem o valor de 760 miligramas de mercúrio. A outra força é a pressão intraalveolar ou intrapulmonar, que é a pressão exercida pelos alvéolos, que numa situação de repouso tem o mesmo valor que a pressão atmosférica. Na verdade, a gente utiliza a pressão intraalveolar e a pressão atmosférica como zero, porque tanto a pressão intraalveolar como a próxima que a gente vai trabalhar, que é a intrapleural, estão sempre sendo comparadas com a pressão atmosférica. Então, por exemplo, em vez de eu ficar falando que a pressão é 760 mg de mercúrio, eu posso falar que ela é zero, porque a diferença entre essas duas pressões é igual a zero. Numa situação em que a pressão intraalveolar fosse, por exemplo, 759 mg de mercúrio, eu falaria que ela é menos 1, porque em relação à pressão atmosférica, ela é menos 1. Então, a gente sempre trabalha com valores acima ou abaixo da pressão atmosférica, então tu pode simplesmente utilizar a pressão atmosférica como sendo zero, e a partir disso a gente faz uma comparação das demais pressões. Além disso, a gente tem a pressão intrapleural. A pressão intrapleural vai ser a pressão entre as pleuras, tanto a visceral, que é essa mais azulzinha, como a parietal. Então, aqui dentro a gente tem um líquido intrapleural. Esse líquido ele é um líquido mucoide e a função dele é permitir com que o pulmão se expanda e se retraia sem que haja atrito. Então, nesse espaço, nessa cavidade, a gente tem uma determinada pressão e essa pressão, no geral, ela é sempre abaixo da pressão atmosférica. Então, ela é sempre negativa. Sempre negativa. Existem casos em que a pressão intrapleural ela fica positiva, mas aí são exceções e a gente vai trabalhar isso nos próximos vídeos. Além dessas pressões, a gente tem uma outra pressão que também é bastante importante, que é a pressão transmural ou transpulmonar. A pressão transpulmonar é a diferença entre a pressão intraalveolar com a pressão intrapleural. Como a pressão intrapleural é sempre negativa, a pressão transpulmonar vai ficar sempre positiva. Porque vai ser a pressão intraalveolar menos a pressão intrapleural. Vai dar um valor positivo. Então, em resumo, a gente tem a pressão atmosférica, que é 760 mg de mercúrio, mas a gente utiliza o valor igual a zero, porque as demais pressões vão ser em comparação à pressão atmosférica. A gente utiliza a pressão intraalveolar, que é a pressão dentro dos pulmões, ou dentro dos alvéolos. A pressão intrapleural, que é a pressão entre as pleuras, ou na cavidade pleural. E por último, uma comparação entre essas pressões, que é a pressão transpulmonar ou transmural.